Aleluia. Amém? Deus é bom? Você está feliz? Então fecha teus olhos por um instante. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Amém? Pai, te damos graças, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pela sua presença viva em nosso meio. Espírito Santo, tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Nós reverenciamos quem tu és e como nós temos declarado, nós nos alegramos em você, porque tu és um Deus bom. E as circunstâncias não alteram o seu caráter e não altera aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Nós queremos nessa noite nos apegar às verdades ouvidas, porque sabemos, Senhor, que em Ti, na Sua palavra, Pai, tem tudo o que nós precisamos. E o Senhor é poderoso para realizar infinitamente mais do que aquilo que nós podemos gerar como expectativas em Você. Tu és maravilhoso, um Deus poderoso que nos surpreende. E nós nos rendemos a você. Obrigado, Pai, por cada pessoa que chegou nesse lugar, nessa noite. Por cada pessoa que disse sim ao convite de estar aqui e de ouvir a sua palavra, de te adorar em espírito e em verdade e de poder preservar a comunhão com os santos. Obrigado, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém? Que bom que você veio hoje. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Mateus. Nós vamos falar algumas coisas. E nós vamos falar algo que é determinante para a gente entender e a gente conseguir receber da parte de Deus, daquilo que Ele tem para liberar nas nossas vidas. Porque a forma como nós acolhemos aquilo que nós ouvimos da palavra de Deus vai determinar se vai gerar fruto ou não. E é importante a gente acolher a palavra. E Jesus ele vai falar aqui sobre a parábola do semeador. Você já ouviu sobre a parábola do semeador? E eu quero conversar com vocês nessa noite sobre ela. Ela tem algumas coisas aqui para a gente, que são ensinamentos poderosos para nós, amém? Deixa eu só colocar esse celular para não ficar bloqueando. A gente estava conversando sobre isso na última célula. Cadê os jovens? Amém. Na última célula não, que na última célula a gente recebeu uma visita ilustre lá Teve uma ministra do fogo lá que levou uma palavra poderosa. Mas na penúltima célula nós conversamos um pouquinho sobre isso. E eu quero compartilhar com vocês. Em Mateus, você chegou em Mateus no capítulo 13. Eu não disse o capítulo, não foi? Perdão, gente. É no capítulo 13, amém? Mateus, no capítulo 13, Jesus ele fala aqui a parábola do semeador, né? Nós conhecemos, é uma parábola bastante conhecida. A partir do versículo 3, diz assim: Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. Diga comigo, beira do caminho. E as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso. Diga comigo, solo rochoso. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos. Diga comigo, entre espinhos. Que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. E aí ele diz, quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. E aí nós sabemos que os discípulos, eles chegaram para Jesus, né? Depois que Jesus estava compartilhando as parábolas, e ele compartilhou a parábola do semeador, os discípulos perguntaram para Jesus o significado da parábola. E Jesus, no versículo 18, ele vai explicar o significado da parábola. Eu queria que você prestasse atenção e acompanhasse aí, porque a gente vai discorrer sobre algumas coisas. Amém? E ele diz aqui no versículo 18, acompanha aí na sua Bíblia, diz: agora ouçam a explicação da parábola sobre o semeador que saiu para semear. Ele diz, as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. Para um instantinho. A gente percebe que o semeador, ele era o mesmo, mas a semente ela era a mesma, que é a palavra de Deus, amém? Diga assim, a palavra de Deus é uma boa semente.
E a semente da palavra de Deus, ela tem poder para produzir. E é interessante porque quando Jesus ele conta a parábola, ele diz que quando ela encontrou um solo fértil, ela produziu 100 vezes mais do que aquilo que foi semeado. Ela tinha potencial para produzir 100 vezes mais do que aquilo que foi liberado. Amém? E toda semente carrega em si um poder exponencial. Porque quando a gente planta uma semente, a gente não colhe apenas um fruto, é ou não é? A gente colhe uma árvore cheia de frutos com mais tantas sementes. E isso se torna algo exponencial, porque aquelas tantas sementes, quando plantadas, elas podem produzir outra árvore mais cheia de frutos com mais tantas sementes. Você está comigo? E é interessante a gente entender sobre isso, porque a palavra de Deus é uma boa semente. Diga, a palavra de Deus é uma boa semente. Mas o que vai determinar se essa boa semente da palavra de Deus, ela vai ter a produtividade que ela tem potencial para desenvolver, é como nós acolhemos a palavra. Você está comigo? Então, o problema nunca está em quem semeia ou na semente, mas em como nós preparamos o solo do nosso coração para receber a palavra semeada. Jesus, quando ele está explicando a parábola, ele começa a dizer que a semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que vai semear a palavra, e o solo, o primeiro solo que ele encontra aqui, ele diz, são aqueles que ouvem a palavra, ouvem a mensagem do reino e não a compreendem. E por causa disso, essa semente que é lançada, ela não produz, ela é roubada. A pessoa perde aquilo que foi liberado da parte de Deus, porque não compreendeu aquilo que foi dito. Não entendeu a mensagem do reino que foi liberada. Não entendeu o poder da semente. Você está comigo? E aí, quando a gente fala, né, e Jesus está falando aqui, é interessante porque ele está falando sobre pessoas. E a gente estava compartilhando sobre isso na célula, discorrendo que a gente sempre pensa, né, em pessoas diferentes aqui. Em uma pessoa que tem o solo à beira do caminho, tem uma pessoa que tem o coração, né, mais rochoso ali. A gente sempre pensa assim, é ou não é? Mas você já parou para pensar que isso também pode se tratar da mesma pessoa em diferentes fases da vida? Em diferentes momentos? Porque se nós não vigiarmos, nós podemos estar num tempo como hoje, incorrendo, colocando nosso coração numa postura de não acolher a mensagem, de não acolher a semente lançada. E a produtividade dessa semente, ela pode ficar comprometida. Não significa que eu sou assim, mas naquele momento, eu não entendi a mensagem. Está comigo? E aí Jesus está dizendo, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que ouvem a mensagem e não compreendem, é como aquele que lança a semente à beira do caminho. E é interessante sobre isso, porque a beira do caminho é... Quando já fizeram alguma trilha aqui? Eu nunca fiz, mas admiro quem faz. Mas parabéns aos que fizeram. A trilha, quando você vai passar por uma trilha, geralmente tem vegetação de um lado. Eu nunca fiz aquelas trilhas do povo que sai para fazer trilha, viu, gente? Mas assim, passar pelo mato a gente já passou, né? É possível. Aí quando você percebe uma trilha no mato, né? Você percebe que tem aquele caminho certinho ali, onde vegetação nenhuma nasce. É ou não é? Porque já está tão pisoteada pelo povo que não tem mais capacidade de produzir algo ali. Geralmente tem vegetação do lado, vegetação do outro, mas naquela trilha não tem. E a semente à beira do caminho é justamente isso. É aquela semente que foi lançada onde muita coisa está passando. Onde está muito pisoteado, não tem como produzir nada ali. E o que acontece? Aí a Bíblia diz que o diabo vem e rouba a semente lançada. E aquilo que a gente não compreende, porque Jesus está dizendo que essa pessoa é a pessoa que ouve e não compreende. Está comigo? E tudo aquilo que a gente não entende, que a gente não compreende, a gente perde. É ou não é? Porque se a gente vai, né, tá assistindo uma aula, por exemplo, e a gente não entende o assunto que o professor está falando, a gente não se interessa por ela. A gente... isso é besteira, deixa para lá.
E quando a gente não compreende a palavra, a gente se torna vulnerável a qualquer vento de doutrina. A gente se torna vulnerável às artimanhas do diabo. A gente se torna vulnerável para quem quer nos conduzir para o lado errado. Por isso que a gente precisa compreender a mensagem do reino. A gente precisa compreender a palavra de Deus. E sabe, para nos ajudar nessa compreensão da palavra, Jesus ele disse que nós temos um ajudador. E se você estava aqui domingo, você aprendeu sobre a pessoa do Espírito Santo, que é o outro Consolador. A Bíblia diz que Jesus ele subiu, ele foi para o céu depois de realizar a sua obra, mas ele enviou outro Consolador, da mesma categoria, da mesma espécie que ele, para não nos deixar órfãos. E esse Consolador, o ajudador, o Espírito Santo, que é o Paracletos, aquele que pega junto conosco, a Bíblia diz que ele nos ensina sobre todas as coisas, e ele nos conduz à verdade da palavra. Então, meu irmão, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo para compreender a mensagem ouvida. Porque se nós não compreendermos a mensagem do reino, não compreendemos a palavra de Deus, nós vamos ficar vulneráveis e a semente da palavra vai ser roubada. E talvez Deus tenha ministrado ao seu coração algumas coisas, tenha lançado sementes no seu coração que foram roubadas. E que se você olhar, meu Deus, é mesmo, nem lembra mais de promessas que foram feitas da parte de Deus na sua vida. Por quê? Porque você não abraçou a palavra. Você não compreendeu com o seu coração. E sabe, essa compreensão não se trata apenas de um entendimento mental, mas de acolher no espírito, de receber e compreender por dentro. Se trata de uma revelação que o Espírito Santo nos concede. Porque aquilo que é baseado em revelação é algo que fica fixo dentro de nós. Mas o conhecimento superficial a gente esquece. Eu não sei se você foi daqueles alunos na época de colégio que quando estava chegando perto da prova é que estudava. E geralmente quando chega perto da prova a gente estuda um monte de coisa e a gente decora um monte de coisa, é ou não é? Mas a gente faz a prova, a gente pode até tirar 10. Mas um mês depois, pergunte o que é que tem daquilo ali que a gente sabe. Sabe ou não sabe? A gente se esforça ali, talvez lembre de alguma coisa de outra. Mas por quê? Porque aquilo dali foi um conhecimento superficial para uma determinada finalidade específica. Não foi abraçado como algo de verdade, assim, que entrou dentro de você. Sabe? Que você realmente, isso aqui, agora eu entendi, não sai mais da minha cabeça. É diferente. E o Espírito Santo, ele quer nos revelar a palavra. Sabe? Enquanto a palavra está sendo ministrada aqui, ou enquanto você ler a sua Bíblia em casa, o Espírito Santo, ele quer te despertar para trazer aplicação prática acerca daquilo que você está ouvindo e acerca daquilo que você está lendo. E o que é que você tem que fazer? Você tem que dizer: Espírito Santo, você é o meu ajudador, eu estou me expondo à sua palavra, me ajude a compreender, me ajude a discernir aquilo que está no teu coração para mim agora. Amém, meu irmão? Porque senão a semente vai ser lançada, a gente não vai compreender e ela pode ser roubada de nós. Mas Jesus não parou por aqui. Você está comigo? E falando sobre isso, Paulo ele fala, né? Ele ora aos Efésios para que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. É uma oração que nós precisamos fazer sempre. Quando vamos ler a palavra, quando vamos nos expor a palavra, Espírito Santo, me dê espírito de sabedoria e de revelação. Eu não quero saber, eu não quero simplesmente concordar com a minha mente. Eu quero compreender no meu espírito aquilo que você tem para ministrar ao meu coração. Amém? Essa tem que ser a nossa postura. E Jesus aqui no versículo 20, aí ele vai falar do outro tipo de coração, né? Ou talvez fase do seu coração, vamos falar assim. Talvez é aquele dia que você está que nem um solo rochoso. Misericórdia. Aí Jesus diz assim: as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Aquele irmão que ouve a mensagem, glória a Deus, é isso mesmo. Recebe com alegria na hora.
Sem demora, a Bíblia diz, sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, quando eles enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, olha que interessante, existem problemas e perseguição que são inerentes à mensagem ouvida. Olha que interessante isso. Você está comigo? Aí ele diz, cedo desanimam. São aquelas pessoas que recebem, ouvem a palavra, recebem com alegria naquele momento, mas quando se levanta a pressão, os problemas, as perseguições por causa da mensagem ouvida, não tem durabilidade. Eles desanimam facilmente. Mas sabe, Jesus ele nos alertou que perseguições nós iríamos enfrentar, que aflições nós iríamos enfrentar, e por causa da mensagem, perseguições são inerentes, são naturais que aconteçam. Mas ele diz que nós devemos conservar o bom ânimo. Amém? Então existe algo que eu preciso fazer. Eu preciso acolher com alegria, receber com alegria, mas isso não pode acabar quando o culto termina. Isso não pode acabar quando você dá a paz do Senhor para o irmão ali, vai para a sua casa e chega a segunda-feira. Porque é lá fora, não é aqui, é lá fora, que nós seremos provados à altura daquilo que nós conhecemos. Você está comigo? E a palavra diz lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, que nós necessitamos de perseverança. Então, o que vai sustentar a palavra que você recebe é a sua fé investida, perseverança naquilo que você ouviu. Você precisa conservar a alegria do início ao fim. E sabe, deixa eu dizer para você, a alegria é um fruto do Espírito recriado. Já está dentro de você. E você precisa manifestar essa alegria quando realmente você precisa. Como nós cantamos aqui, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto. Sabe, meu irmão, quando Abacuque, ele faz essa expressão lá na palavra, para nós, essa expressão parece ser besteira. Ainda que a figueira não floresça, que a videira não se... Porque a gente não é agricultor, a gente não depende da figueira, da videira, então para nós é fichinha cantar isso. Mas naquela época, a expressão de dizer, ainda que a figueira não floresça, que a videira não dê o seu fruto, que a terra não produza, eu vou ainda assim me alegrar, era como se ele estivesse dizendo, ainda que eu não tenha trabalho, ainda que eu não tenha salário, ainda que o meu sustento não venha do meu esforço natural, eu vou me alegrar. Jovem. Perseverança, estabilidade naquilo que Deus falou. Mas para isso a gente precisa deixar que a semente ela crie raízes em nós. Porque Jesus está dizendo, isso acontece porque não há aprofundamento das raízes. As raízes não estão aprofundadas. Está só no superficial. Ei, meu irmão, você precisa aprofundar as raízes na palavra. E como é que eu faço isso? Meditando naquilo que você escuta. Quando você medita na palavra, você está aprofundando, deixando que as raízes aprofundem de você. Porque nós só fazemos e agimos à altura daquilo que nós meditamos. Sabia disso? Você só se comporta, você só age à altura daquilo que você medita para fazer, para se comportar, para agir. Aí Jesus está dizendo aqui, aqueles que recebem a palavra com alegria, mas quando vem a perseguição, e deixa eu dizer para você, vai vir perseguição. Não é uma profecia, é algo que está posto. A Bíblia diz, problemas e perseguições por causa da palavra. Mas o mesmo Deus que disse que haveriam perseguições, haveriam problemas, Ele também disse que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E deixa eu dizer, nós vencemos juntamente com Ele, porque Ele venceu e nos deu a vitória. E hoje nossa posição é muito superior, porque nós só precisamos crer no que está feito, crer naquilo que Ele fez.
e nos apegar com firmeza àquilo que Ele fez. Você está comigo? Aleluia. Perseverança é permanecer crendo que já está feito aquilo que ainda vai se manifestar. Aleluia. E depois Jesus fala sobre outro tipo, né? E ele fala no versículo 22. Você está acompanhando aí? Eita, agora a gente bebe na nossa garrafa, né? Tem dessa garrafa lá na livraria. É boa, ela conserva. Ela é... Deixa quieto. 22, versículo 22, diz assim: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. E aqui Jesus está dizendo, né, que nesse caso a pessoa ouve a mensagem, mas tem coisas que concorrem com essa mensagem, que sufocam essa mensagem. E aí ele diz: preocupações, sedução com as riquezas e desejos por outras coisas. São coisas que concorrem com a palavra de Deus no nosso coração. Coisas que já estão lá e estão concorrendo, fazendo concorrência, sufocando a mensagem que está sendo ministrada, que Deus está compartilhando com você. E nós precisamos atentar para perceber, será que tem uma concorrência no meu coração acerca daquilo que Deus está falando? E é interessante porque Tiago, ele fala que o homem de ânimo dobre, aquele que tem a mente dividida, ele não vai alcançar nada de Deus. A irmã Cícera, ela pregou sobre isso aqui uma quinta-feira, sobre a gente ter inteireza de coração para com o Senhor. E sabe, meu irmão, eu creio que é um tempo onde o Espírito Santo ele vai nos levar a um lugar onde nós vamos eliminar as concorrências da palavra no nosso coração. Porque não se engane, elas se instalam. Os espinhos, eles vão se instalando. E se a gente não vigiar, a gente vai deixar com que a palavra ela seja sufocada pelas preocupações, pelos desejos dessa vida. E aí Jesus também fala pela sedução das riquezas. Hoje se fala muito em ter sucesso, né? Nós vivemos em uma época onde as pessoas elas estão correndo desenfreadamente e de maneira lícita. É natural, a gente quer ser um sucesso. Mas a gente precisa ser um sucesso onde Deus quer que a gente seja. E sucesso para Deus não está relacionado às coisas naturais e terrenas. Sucesso para Deus está relacionado a gente fazer o que a gente foi planejado para fazer. Sucesso para Deus está relacionado a gente cumprir o propósito que Ele planejou para nós cumprirmos. Não está associado a você ter muito seguidor no Instagram, muito engajamento, a você ter uma empresa estourada que fatura milhões. Não. Sucesso está em você ser obediente à visão celestial. A fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O que Deus te chamou para fazer? Se a gente fosse pegar a vida de Jesus, ele foi um sucesso ou não foi? Para nós, a gente tem revelação da palavra que ele foi um sucesso. Mas para o mundo, como assim? Ele morreu. Ele sofreu pra caramba. Talvez para o padrão do mundo não seja um sucesso. Mas ele cumpriu aquilo que ele foi chamado para fazer. Amém? E a gente precisa ter sensibilidade para não deixar que a corrida pelo sucesso sufoque a semente da palavra em nós. Aquilo que Deus está ministrando ao seu coração para fazer, para realizar. Aquilo que o Senhor está compartilhando com você, para você se posicionar. Aquilo que Deus quer fazer através de você e até apesar de você. Amém? E uma das coisas que mais sufocam e que Jesus destaca aqui são as preocupações. Na semana passada, o Anderson falou sobre o perigo da ansiedade. Quem estava aqui? E ele tocou sobre pontos muito importantes que a gente precisa atentar. E a palavra diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que nós vamos comer, nem pelo que nós vamos vestir,
Nem, se a gente for trazer, né, para os dias de hoje, nós não devemos andar ansiosos pelas contas que nós temos para pagar, né? Oh, glória! Aí ele diz, porque o Pai Celeste de vocês sabe que vocês precisam dessas coisas. Mas ele diz, coloquem em primeiro lugar o reino de Deus. Busque revelação do reino. Está comigo? A gente precisa buscar a revelação do reino de Deus, da sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? E aí ele diz, né, que nós devemos lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 7, diz, deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedade, porque ele está cuidando de vocês. Ele cuida de nós. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. Mas deixa eu dizer, ele supre as suas necessidades, não os seus caprichos. Amém? Aleluia. Né? Pra gente não ficar depois querendo fazer uns caprichos e... Meu Deus. Não se coloque em maus lençóis. Mas não deixe que a preocupação... Porque o que é a preocupação? É você se ocupar antecipadamente por algo que você nem tem certeza que vai acontecer. Não está no seu poder de alteração, né? Você está se preocupando, você está se ocupando de maneira antecipada. E eu achei interessante quando o Anderson falou na semana passada que tudo que o diabo quer é nos manter ocupados e distraídos. Porque nos mantendo ocupados e distraídos, a gente não vai acolher a mensagem. Aí você está aqui sentado numa quinta-feira, veio depois do trabalho, mas está pensando nas coisas do trabalho. Você está se preocupando com as coisas da sua casa. Você está se preocupando com o que vai fazer amanhã, com o que tem que realizar depois de amanhã, como é que vai ser no domingo, na segunda-feira eu tenho uma conta para pagar. Ei, meu irmão, acolhe a mensagem. Não deixa esse espinho sufocar a mensagem que está sendo plantada no teu coração. Porque deixa eu dizer, a palavra de Deus ela tem poder para salvar a sua vida. E salvar é sozo. Está relacionado à preservação, cura, libertação, tudo aquilo que nós precisamos. Está contido na palavra salvação. Você está comigo? Aleluia. Então diga assim, eu não vou permitir que os espinhos sufoquem a mensagem. Amém? Eu creio que nessa noite Deus vai te despertar sobre coisas que Ele já falou com você há tempos atrás. E por algum motivo você deixou que essa mensagem fosse roubada. Ou que você tenha deixado ela, tenha desanimado acerca dela. Eu oro para que o Espírito Santo Ele traga à tona. E que Ele traga revelação acerca do que Deus pensou a seu respeito. Amém? Para que nada daquilo que Deus falou ao seu coração venha se perder. E nada venha concorrer com a mensagem da palavra. Amém? Oh, glória. Você está recebendo? Mas aí no versículo 23 ele diz, e as que caíram em solo fértil, diga, está falando comigo. Oh, glória a Deus. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem. Tem versão que diz, ouvem e recebem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Oh, glória a Deus! Sabe, ouvir e receber aqui está relacionado a gente não ignorar, a não tratar com indiferença, mas acolher como algo valioso. Quando você se expor à palavra, você tem que ouvir e receber como algo valioso, não como algo comum. Ah, isso aí eu já sei, já ouvi sobre isso aí, essa palavra já está tão manjada, não sei por que escolheram falar sobre ela hoje. Eu já sei de cor e salteado. Eu estou escrevendo um livro sobre ela. Meu irmão, Deus quer liberar revelação nova sobre a sua vida. E sabe, muito mais do que você procurar uma novidade na palavra de Deus, você precisa viver aquilo que você já sabe. Amém? Porque o que vai fazer diferença na nossa vida não é o tanto de conhecimento que nós acumulamos na nossa cabeça, mas o quanto de revelação nós praticamos. O quanto de verdade é vista em nossas vidas. Amém? E aí Jesus diz que quando nós ouvimos e recebemos, entendemos, compreendemos, retemos a palavra em nós,
acolhemos como algo valioso, não como algo comum, banal, mas recebemos como algo valioso, nós damos espaço, vamos dizer assim, para que a semente, diga é a semente, diga é a semente, a semente produza uma colheita. E aí ele vai dizer 30, 60 e até 100 vezes maior do que a quantidade que foi semeada. E aí eu pergunto, qual espaço você tem dado para a mensagem que está sendo liberada no seu coração, da parte de Deus? A gente ganhou, um tempinho atrás, até como falei sobre isso na cela, a gente ganhou uma planta, eu não sei como é o nome daquela planta, David, tu sabe? Flor do deserto. O David é desenrolado nas plantas. Ele que, dia de terça-feira, quando a célula lá em casa, ele que vai cuidar. Aí a gente ganhou essa flor do deserto e a pessoa que nos deu disse, se você conservar ela nesse potinho aqui, ela vai até se desenvolver, mas vai crescer para cima, ela não vai crescer tanto. Agora, se você colocar ela em outro depósito maior, um vaso maior, obrigado, Andresa. Um vaso maior, um depósito foi triste. Um vaso maior, ela vai se desenvolver mais. E sabe, bem assim é a mensagem. Às vezes a gente está com o nosso coração dando só um quartinho aqui, um quarto para a mensagem, e ela não está produzindo tudo que tem de potencial para produzir na nossa vida. Você está comigo? Mas quando nós liberamos mais espaço, aí a semente da palavra, ela vai produzir em medida exponencial. E isso não vai ficar retido em nós, mas vai ter um poder para tocar outras vidas. Porque a semente, ela não é um fim em si mesma. Ela tem um objetivo de produzir árvores que vão dar frutos. E esses frutos vão ter mais sementes e assim sucessivamente. Amém? Por isso nós precisamos não apenas ouvir, mas acolher. Eu queria que você fosse comigo lá em Tiago, no capítulo 1. Aleluia. Tiago, no capítulo 1, Tiago vai falar sobre isso, sobre a forma como nós devemos receber a palavra, para que ela venha produzir na nossa vida. Porque, meu irmão, não se engane, a semente, ela contém poder de produtividade. Ela tem o poder para produzir. Ah, mas por que não está acontecendo na minha vida? Já olhou como é que está o solo do seu coração? O problema nunca vai estar na semente. Mas talvez você esteja distraído, está deixando ela ficar à beira do caminho. Talvez você esteja preocupado demais e está sufocando a mensagem da palavra. Talvez você não tenha perseverado naquilo que você ouviu e está deixando que os problemas, as perseguições, não permitam que raízes sejam aprofundadas. Talvez. Né? A Bíblia diz, examine, pois, o homem a si mesmo. E em Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, Tiago vai dizer como nós devemos receber a palavra de Deus. Ele diz, como nós aramos a terra. Ele diz, portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente. Oh, glória. Eu gosto da versão que diz, acolhei com mansidão a palavra em vós, o quê? Implantada no coração, pois ela tem o quê? Tem o quê? Diga poder. Aleluia. Ela tem poder para salvar. O poder está contido na palavra. Mas se eu não acolho com mansidão, se eu não aceito com humildade, e não se engane, meu irmão, um dos maiores inimigos da graça de Deus é a soberba. É a gente achar que a gente sabe demais. É a gente achar que não, já conheço isso. E a gente limita a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Humildade não é você vestir a roupa mais barata. Não. Humildade não é você morar numa casa simplesinha. Não. Humildade é você ter um coração ensinável. É uma posição do seu coração em aprender.
com quem quer que seja. Porque não existe ninguém grande demais que não possa receber nada, e não existe ninguém pequeno demais que não possa liberar nada. Você está comigo? E tudo é uma questão de posicionamento do seu coração. Você, se estiver posicionado para acolher com mansidão a palavra de Deus, Deus pode falar com você no trânsito, olhando para o céu, para o dia chuvoso. Amém? E não se engane, Deus sempre está disposto a nos comunicar coisas novas, a falar conosco. Mas somos nós que devemos parar para ouvir. Amém? E acolher, diga acolher. Essa palavra acolher significa justamente segurar, pegar, receber, conceder acesso. Você tem concedido acesso à palavra de Deus no seu coração? Aleluia! Aí Deus traz uma palavra inspirada para você, dizendo que você vai realizar determinada coisa. Aí você, no momento, está como um solo rochoso. Aí você recebe com alegria. Aí quando vem o primeiro problema que se levanta, aí você diz, não vai não acontecer. Aí desanima. Uma fé de pouca duração. Diga, eu sou perseverante. Diga, eu vou perseverar nas palavras ouvidas. Amém? E em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 2, fala justamente do povo de Israel, que ouviram a mensagem, que tinham uma promessa de entrar no descanso, mas a palavra diz que porque eles não lhes aproveitou a palavra que ouviram, visto que não foi acompanhada de fé naquilo que ouviu. Abre lá em Hebreus para você ler comigo. Você não ficar olhando para mim com essa cara de mamãe perdi o trem, que nem dizia minha mãe. Nem diz minha mãe. Glória a Deus. Oxe, dizia. Ah, já está ali, né? Obrigado. Eu que não li. Do versículo 1, vai lá, no versículo 1. Assim, Hebreus 4, 1. Assim, uma vez que permanece a promessa de que entraremos nos descansos de Deus, devemos ter cuidado para que nenhum de vós pense que ele falhou. Versículo 2: porque essas boas novas também nos foram anunciadas, como a eles, falando do povo de Israel, mas a mensagem, a palavra, de nada lhes valeu. Por quê? Porque não a receberam com o quê? Com fé, e não se uniram àqueles que ouviram. Olha que interessante. Deus deu uma promessa para eles, que eles entrariam na terra de descanso, mas a Bíblia diz que de nada valeu aquilo que Deus falou. Para eles, de nada valeu. Por quê? Aí Deus nos diz o segredo, a palavra diz o segredo. Porque eles não receberam com fé. Então, quando você vai se expor à palavra, existe um posicionamento para você receber corretamente. Porque senão não vai valer de nada. Está comigo? Você precisa acolher, receber com fé. Amém? E sabe, meu irmão, a gente estava conversando sobre isso na célula, que tudo que Deus quer é que a gente acredite naquilo que Ele fala. Às vezes Deus não está requerendo de você uma perfeição, Ele só quer que você acredite naquilo que Ele diz. E dependa dEle. Amém? Então, o que Deus já falou ao seu coração? Que você tem como mensagem de Deus, aqui Deus falou comigo. Não aconteceu ainda. Ei, traz a memória, começa a crer, voltar a crer nisso. E se posiciona como alguém que vai dar espaço para essa palavra produzir em você mais convicção. Porque a Bíblia diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou me expor àquilo. Sabe? E sabe uma forma que nós recebemos, que é tremenda, é dando graças. Rendendo graças. Deus falou com você isso aí. Obrigado, Pai, porque vai ser como o Senhor falou. Obrigado, Senhor, porque eu não sei como vai ser. Eu não sei como vai ser, mas vai acontecer conforme o Senhor disse. Se render as suas mãos ao céu e dizer assim, obrigado, Jesus. Eu te dou graças, porque aquilo que você falou vai acontecer da forma como o Senhor falou.
Amém. Amém. E aí eu anotei aqui que nós precisamos, para receber a palavra, nós precisamos compreendê-la, nós precisamos acolhê-la, nós precisamos deixar com que ela aprofunde as suas raízes, preservando sempre o nosso ânimo e a nossa alegria. Nós precisamos crer naquilo que Deus falou e perseverar naquilo que ouvimos e nos livrar de toda preocupação e daquilo que pode estar concorrendo com a palavra no nosso coração. Assim, nós vamos deixar que o nosso coração esteja pronto para que a semente da palavra ela produza na capacidade máxima que ela tem para produzir na nossa vida. Porque não se engane, a semente é poderosa. Ah, mas não está acontecendo, então vamos lá, vamos fazer como o Tiago, vamos remover as impurezas, as maldades e acolher com mansidão a verdade ouvida. A Bíblia diz que nós devemos acolher com mansidão a palavra para dela nós jamais nos desviar também. Amém, meu irmão? Você pode ficar de pé. Tudo que Deus quer materializar na nossa vida está na sua palavra, amém? E a palavra, ela é lâmpada. E a lâmpada, ela não foi feita para ficar dentro da gaveta, é ou não é? A lâmpada tem que estar onde? Num lugar alto. Então, meu irmão, que você possa exaltar a palavra na sua vida. Colocar ela num lugar alto, entendendo que ela é lâmpada para o seu pé e luz para o seu caminho. Se apegar com firmeza às verdades ouvidas. Acolher com mansidão. Se livrar de todo o entulho e dizer assim, Senhor, eu creio na sua palavra. E sabe, crer não precisa ser um esforço. Não, a gente, não é um esforço. Tem uma expressão que dizia que crer, era o pastor Bud que falava, né? Que crer não é. Ele usava uma expressão da agricultura, dizendo que era algo como se fosse fazendo muita força para crer. Não, crer precisa ser natural para nós, como é natural para um peixe nadar. Para um crente tem que ser natural crer. Porque até a fé do tipo de Deus, ela é um fruto que está aí dentro de nós. E à medida que nós nos expomos à palavra, essa fé vai crescendo. Porque é baseada na revelação de quem Ele é. Daquilo que Ele ministra no nosso coração. Amém? Então você tem dentro de você uma fé pura, simples, para acreditar. E a fé, ela agarra os fatos da palavra de Deus. Aquilo que Deus falou a seu respeito. Levanta a mão e agarra, meu irmão. E começa a render graça ao Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor falou que eu sou curado. Obrigado porque o Senhor disse que eu sou próspero. Obrigado porque o Senhor disse, Senhor, que eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Obrigado porque a minha casa, o Senhor não me criou para a calamidade. O Senhor não me criou, Senhor, para dar errado, mas o Senhor me criou para viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabe, meu irmão, erguer suas mãos e começar a render graças por aquilo que Deus já falou a seu respeito. Porque você não é o que as circunstâncias dizem. Você não é aquilo que você está passando agora. Você é aquilo que Deus diz que você é. E é tempo de nos apegarmos e nos apoiarmos a isso. Amém? Sem duvidar, sem esmorecer na fé, acolhendo com mansidão a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar as nossas vidas. Amém? Você recebeu da parte de Deus nessa noite?